eu quero meditar com vocês, mais que uma pregação, vai ser mais um estilo de estudo hoje. Eu queria que você lesse comigo, começando, vamos ler alguns textos, mas que a gente começasse em Mateus capítulo 3, e eu quero pensar com os irmãos algo aqui. Como muita coisa do que eu falar pode chegar ao seu ouvido, um psicólogo diz que o que eu falo não é o que você escuta, não é o que você ouve. É o que eu falo, não é o que você ouve. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa interpreta de uma outra forma. Então o que eu vou falar nessa noite não tem nada a ver, repete comigo, não tem nada a ver com dar glória a Deus, com dizer glória, aleluia, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com você pegar e falar aí, ó, ele é tradicional, ele é frio, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o texto bíblico. Então eu acredito no que eu vou falar e continuo dando glória a Deus, aleluia, é bênção, mas eu preciso ensinar o que a Bíblia diz, não o que eu acho que tem que ser, né? Então o que eu vou ensinar nessa noite não tem nada a ver com alegria no espírito, não tem nada a ver com sentir-se cheio do Paracletos, não tem nada a ver com dons espirituais, não tem nada a ver com isso, tem a ver com aplicação. O que eu quero é que você aplique, que você entenda, que você converse direito, né? Sabia que nós temos 4 formas de escrever o porquê? Porquê pergunta, porquê resposta, porquê no meio da frase, porquê no final da frase. E numa prova de vestibular, numa prova seja qual for, se você colocar o porquê errado, você perde o concurso, porque o porquê tem que estar no lugar certo. Eu sei que a tendência desses pensamentos que a gente tem por aí é assim, ó, não, o que importa é o coloquial, não, o que importa é o que dá para entender. Não, não é o que dá para entender, né? Eu preciso colocar o que é certo, né? Se você não souber as colocações certas e você for receitado a um remédio e a pessoa lá da farmácia não entender e dá para você outro remédio, ele está cheio de boa intenção, mas você vai morrer porque tomou o remédio errado, não é verdade? Então eu preciso entender, não é assim, ó, não, o que importa é que a gente entenda, não, o que importa é que eu estou bem intencionado, não, o que importa é o que está escrito, o que importa é o que de fato existe, né? Então eu queria destacar com você um texto, nós vamos pensar nele e vamos trabalhar ele. Então, primeira coisa, nós vamos começar com Mateus, o pessoal da multimídia vai colocando lá para mim, Mateus capítulo 3, vamos pegar o versículo de número 11, preste atenção nessa leitura, depois nós vamos para Lucas, e depois nós vamos para outros, e para outros, e para outros. Então, Mateus 3, 11, está escrito assim, ó, aqui a primeira pessoa que é Jesus falando, tá? Eu vos batizo com água, quem está falando é João, que está falando de Jesus, tá? Então a primeira pessoa aqui é João Batista, a gente fica com Jesus na cabeça o tempo todo, que é João que está falando. Então João fala assim, ó, Jesus ainda não apareceu no cenário. Se você pegar o capítulo 3, você vai ver que é a pregação de João. Jesus ainda não apareceu no cenário para o seu ministério começar, ele ainda está um tanto quanto que em off, né? Ele precisa inteirar 30 anos para ser reconhecido por aquela cultura, por aquela sociedade. E João Batista, que é o primo dele mais velho, 6 meses, que é o precursor, é aquele que veio anunciar o Cristo, ele começa uma pregação às margens do Rio Jordão, e ele começa assim, olha, lá no Rio Jordão, ele fala assim, ó, versículo 11, capítulo 3 de Mateus, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, falando de Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Agora ele está falando de Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora vem comigo, é a mesma citação, mas eu quero ler Lucas, capítulo 3, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 3, versículo 16. Então, o enredo é o mesmo, João dá testemunho de Jesus, Jesus ainda está, vamos dizer assim, em off, eu vou usar essa expressão em off, Jesus ainda não se apresentou, e aí no versículo 16 diz, disse João a todos
que estavam ali na beira do rio Jordão: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias, ou as correias das sandálias. Ele vos batizará, no futuro ele vos batizará, eu batizo, eu é agora, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, tanto Mateus 3,11 quanto Lucas 3,16, os textos nos mostram o quê? As pessoas interpretam uma linha de interpretação que pensa assim, João batiza com água, mas Jesus batiza os seus com o Espírito Santo e com fogo. Então, a leitura fica assim, batiza com água, João, e Jesus com o Espírito Santo e com fogo. Quem? Os seus. Então, Jesus batiza o Magela com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batiza o João com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batiza o Manel com o Espírito Santo e com fogo. E as pessoas começam, o senhor podia me batizar com fogo. Eu estou precisando de fogo na minha vida, eu estou querendo fogo de Deus. E aí, às vezes, até usam uns dialetos, umas frases extraídas do Antigo Testamento. Não, o Senhor podia botar fogo na minha vida, o Senhor manda fogo em mim, eu preciso do fogo, e eu preciso de fogo. Não estou falando em nada de você estar cheio, alegre, feliz, jubiloso, exuberante. Eu não estou falando de nada de você estar entusiasmado, aleluia, glória a Deus, não tem nada a ver com isso. Mas aí a gente entende que isso é fogo. E aí a gente vai fazer uma coisa errada, que é pedir o Senhor para batizar a gente com o Espírito Santo e com fogo. Só que se você ler o texto com um pouquinho mais de cautela, você vai perceber que tanto o versículo 11 do capítulo 3 de Mateus, quanto o versículo 16 do capítulo 3 de Lucas, João o Batista está se referindo a 3 batismos. Diga comigo, 3 batismos. Então, quais são os batismos? Quem está circulando aí, eu quero que você circula a Bíblia, isso aí, Gagulês, circula. Nós estamos agora em Lucas, tá? Então, vamos lá. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Circula a água aí. Quem está aí? Circula a água, batiza com água. João batiza com água. Ele pega a pessoa para arrependimento de seus pecados. Batizava o neófito, batizava as pessoas na beira do Rio Jordão com água. Eu vos batizo com água com o objetivo de você se arrependerem de uma vida de pecado. Depois nós vamos ler o contexto todo. Aí João continua: eu vos batizo com água. Então ele apresenta o ofício dele, batizador de água. Mas vem o que é mais poderoso do que eu. Só que depois de mim, alguém mais poderoso, alguém com mais dínamos, com mais dinamite, com mais poder, em inglês era power, com mais força do que eu, é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Desatar as correias das sandálias, sabe, na época que o contexto tinha escravidão. A escravidão do Império Romano não era igual foi no Brasil, que era mais o pessoal da África e tal, né, os irmãos da África. Não, a escravatura romana tinha loiro escravo, tinha gente albina escravo, tinha gente muito linda escravo. Inclusive as mulheres escravas eram mais bonitas do que as senhoras romanas. Você pode ver os filmes, ler as histórias, você vai ver, eram escravos, mas não era por cor, era por raça. Então aquele escravo, sabe aquele escravo já velho, faltando um oi, andando devagar, com a coluna ruim, aquele escravo que não servia para plantar, que não servia para tirar leite, que não servia para mais nada. Qual é a função desse escravo? Tirar a sandália do pé de quem chega. Era o escravo mais barato, era o escravo mais ruim, finalzinho de carreira da escravidão era carregar a sandália. Aí João está falando: olha, esse que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno. Ele está dizendo: olha, o pior dos escravos, pois é, em comparação a ele ou diante dele, eu não consigo fazer nem o serviço do escravo mais ruim de serviço. Eu não sou digno, em mim não há dignidade para tirar ou carregar ou desatar as sandálias dos pés dele. Aí ele coloca um ponto e vírgula. Ele, esse sujeito que eu estou me apresentando para vocês agora, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando João fala isso, dá a entender que ele está falando que Jesus vai batizar os seus com o Espírito Santo e com fogo. Só que a gente precisa começar a entender o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que João batiza com água,
Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus batiza com fogo. Porque, na verdade, existem aqui dois tipos de gente. Gente que está buscando a Deus e já foi batizado e está sendo batizado por João porque já se arrependeu, e gente que não está nem aí para o que está acontecendo, só quer saber o que é que está acontecendo. Inclusive alguns foram até mandados pelas autoridades para curiar o que estava acontecendo. Então, quando João faz esse discurso, João está falando para duas multidões, para dois povos. Ele está falando para um povo que aceitou o que João está falando, e está falando para um povo que não aceitou o que João está falando. Então João está falando, para vocês dois povos tem batismo, para um com o Espírito Santo, para outro com fogo. Então fogo, no contexto de Mateus e de Lucas, não é poder, é punição. Uma regra de interpretação é: o texto não pode ser tirado do seu contexto. Existem textos, por exemplo, em Êxodo, tem um tanto que fala de fogo como presença de Deus, em Isaías, fogo como presença de Deus, em Levítico, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, como presença de Deus. Mas no contexto que a palavra fogo está aqui, não é poder, é punição, é juízo. Aí como que eu entendo isso? Bom, para eu entender isso, eu preciso primeiro ler o contexto, porque um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então vamos pegar o contexto do texto. Se você pegar aí Lucas capítulo 3, vamos no versículo 1, que o contexto imediato é versículo 1. Então vamos lá, todos aí. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. O que esse versículo 1 está falando? Esse versículo 1 está te dando a data. É nesse período que fulano, é no período que Paulinho era prefeito em Lagoa da Prata, que Joãozinho era prefeito em Arcos, que Manelzinho era prefeito em Formiga e que Tonzinho era prefeito em Santo Antônio. Foi nesse período. Então tem como você alocar isso historicamente falando. Ele está dizendo que época que foi. Ele não disse o dia, a hora e o momento, mas ele disse o período. Foi nesse período. E se você não souber quando que César fulano reinou, você sabe quando Tibério Beltrano reinou. Então ele coloca umas 5 prefeituras, vamos assim dizer, para você entender que época que foi isso, tá ok? Então, versículo 2, sendo sumos sacerdotes, agora ele pegou política, agora vai pegar religião, porque se você não achar na política que período foi esse, você vai achar na religião. Aí ele fala, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, o batismo dele. Conforme está escrito na lei do livro das conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escombrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões. Ele dizia quem? Não era só a crentes, era um povão, um populacho de gente. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados. Olha o discurso de João: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele já começa falando de quê? Ira vindoura, ira que está vindo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao... Esse fogo é bom ou ruim? É ruim, é punição, vai cortar e jogar no fogo para queimar. Então você começou a perceber que João está fazendo uma separação de gente.
Árvore boa dá fruto bom, fica. Árvore ruim dá fruto ruim, é cortada e lançada ao fogo, é punida. Então a primeira vez que aparece a palavra fogo, aí circula aí Gagulês, final do versículo 9, a palavra fogo. É o contexto do texto, tá? Então a palavra fogo vai aparecer aqui mais ou menos 3 vezes. Primeira vez que ela aparece, negativo. Versículo 10, então as multidões interrogavam dizendo, que havemos pois de fazer? O pessoal começou a acreditar naquela pregação, glória a Deus, e começou a fazer, nós não estamos entendendo o que temos que fazer para aceitar essa salvação, ou essa mudança que você está propondo, o que a gente tem que fazer? Versículo 11, respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o Cristo. Olha aí, então você está tendo um povo que está se arrependendo, um povo que não está se arrependendo, e o povo começou a confundir João com Jesus. Será que esse que está pregando à beira do rio Jordão é o Messias? É o Ben-Davi? É o prometido que viria? Será que ele é aquele de quem os profetas falaram? Aí versículo 16, disse João a todos, é como se ele estivesse dizendo, eu não sou o Cristo, ele está dizendo, eu na verdade vos batizo com água, vocês estão se arrependendo, eu vou batizando vocês, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Segunda vez que a palavra fogo aparece. Aí eu vou colocar uma interrogação, porque eu não sei o que essa palavra fogo quer dizer. Talvez essa palavra fogo signifique poder, mas o texto está dentro de um contexto. Então eu preciso interpretar a palavra fogo dentro do texto. A primeira aparição da palavra fogo é negativo, corta a árvore e joga no fogo. A segunda aparição da palavra fogo no texto é, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí me deu dúvida, será que é bom ou ruim? Continua lendo o texto. Imediatamente, o texto subsequente, João fala de uma divisão. Ele fala de 2 tipos de pessoas, ele fala de fruto e palha, ou trigo e palha. Um vai para um lugar, outro vai para outro lugar. O primeiro foi árvore e fruto. A árvore que deu fruto permanece, a árvore que não deu fruto, machado na raiz, joga no fogo. Versículo 17. Agora ele não usa machado, ele usa pá. A sua pá, ele a tem na mão. Quem é que tem a pá na mão? O que batiza com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu. Trigo no celeiro seria arrebatamento, céu, Nova Jerusalém, ir para a glória. Ele vai recolher quando? Quando diz que a Bíblia, que os anjos do Senhor vão sair, né? A trombeta vai tocar e os que estiverem vivos transformados serão, depois que os mortos forem assunto aos céus. Então, colocar trigo no celeiro aqui é levar a crentaiada convertida em Jesus para um lugar no céu. Então tá, a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no celeiro, ponto e vírgula. Porém, queimará, está fazendo referência a quê? Queimar com quê? Com ácido, com fogo. Está fazendo referência ao fogo, que vem 3 palavras na frente aí. Ele queimará a palha. Então, um grupo é chamado de o trigo, o outro grupo é chamado de a palha. Então, a palha, ele vai queimar em fogo, presta atenção que não é um fogo qualquer não, é fogo inextinguível, que não se apaga. Terceira vez que a palavra fogo aparece. Bom, primeira, negativa. Segunda, não sei. Terceira, negativa. O que essa segunda, então, significa? Mas não pode ser primeira negativa, segunda positiva, terceira negativa. Fogo, nesse contexto aqui, é punição. É juízo. Então, quando você fica assim, podia me batizar com fogo, você está pedindo luta, tribulação, problema na sua vida.
doença, trem ruim, achando que está pedindo assim, glória, aleluia. Não, isso aqui é você, uai. Isso aí é emoção, é entusiasmo. A palavra entusiasmo é a conexão de duas palavras, Deus dentro de mim, em teos, quer dizer, Deus dentro. Entusiasmado é uma pessoa cheia de Deus, em teos, é Deus dentro. Então o que está faltando em você não é fogo, é entusiasmo. O que está faltando em você é aptidão. O que está faltando em você é compreensão. O que está faltando em você talvez seja algum tipo de vitamina que não está fazendo com que o seu corpo se alegre. Mas fogo eu sei que não está faltando, porque era até bom que não viesse esse fogo. Então, continuando, versículo 18: assim, pois, muitas outras exortações anunciavam o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Então Jesus é o nosso modelo, correto? Ele é o nosso modelo. Nós receberemos o que Jesus tem, o que ele recebe. Por isso que ele é o primogênito de dentre os mortos, por isso que ele é o primogênito da igreja, por isso que ele é nosso irmão mais velho. Jesus não é seu pai é o pai, Jesus é seu irmão mais velho, é o seu senhor. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como que de fogo. Não? Como que o quê? Por que então não desceu fogo sobre Jesus? Tinha que ter descido fogo sobre ele, ele é o exemplo. Está vendo como que a gente interpreta os trem errado? Então sobre Jesus desceu o quê? O Espírito Santo. E a forma corpórea era pombo, um pombo só. É uma simbologia, porque o Espírito Santo não pode descer assim, um homem descendo sobre Jesus, ficaria estranho. E descer o Espírito Santo em forma corpórea de homem, ficaria esquisito. Em forma corpórea de mulher, ficaria mais esquisito ainda. Em forma corpórea de águia, ficaria assim, águia é ave imunda, é ave de rapina, carnívora. Então a Bíblia vai colocar o pombo, o mesmo pombo que Noé soltou e, não encontrando lugar limpo para pousar os pés, volta para dentro da arca, porque fora da arca só tinha animais em putrefação. O que não aconteceu com o corvo, que quando viu aquele tanto de animais em putrefação, falou: estou em casa. Só ficava passando para lá e para cá e zombando de Noé, aqui porque eu volto para aí, aqui está cheio de carniça aqui, eu quero voltar para aí nada. Mas quando Noé solta a pomba não volta, porque é um símbolo de pureza, de limpeza. Então a Sagrada Escritura nos diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Por que não desceu em forma corpórea de fogo, nesse contexto aqui? Porque fogo aqui significa punição, correto? Sim ou não? Nós podemos voltar em Mateus capítulo 3. Eu não vou ler todo o contexto porque está exatamente como está em Lucas, mas eu vou mostrar onde está a palavra fogo. Mateus 3, versículo 10: já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Se você pegar, por exemplo, o versículo 11, batizará com o Espírito Santo, no finalzinho do 11, e com fogo. No versículo 12, a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então você percebe que fogo, tanto no contexto de Lucas, quanto no contexto de Mateus, está falando de juízo. São dois povos diferentes, presta atenção. Quem falou isso foi João Batista. Quando Mateus vai escrever o seu evangelho inspirado, ele vai escrever e ele vai relatar todo o enredo do que João falou. Ele está mostrando que existem dois povos, por isso ele usa o termo fogo.
quando Lucas vai escrever, ele está mostrando que tem dois povos, crentes e não crentes, por isso que ele vai usar fogo na palha, fogo no batismo e fogo na raiz da árvore que não dá fruto. Mateus e Lucas pegam o relato completo. Esse mesmo relato está repetido em João e Marcos. Depois nós vamos ler ele. Nós vamos voltar lá agora em João e Marcos para a gente ver como que João e Marcos apresentou esse relato e por que eles dois tiraram a palavra fogo. Vou te mostrar. Antes, vamos ver aqui algumas coisas aqui. Vem comigo em 2 Tessalonicenses, vamos ver alguns textos bíblicos aqui. 2 Tessalonicenses, se ficar mais rápido para mim lá, eu até agradeço, multimídia, que eu já ganho tempo. 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Isso, eu vou ler lá em cima, fica mais fácil para mim. Multimídia vai pondo lá, eu vou lendo. Pega a minha anotação aqui. Então, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8 está escrito: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Você está doido? Fazendo o quê? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Contra os que obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é só o Espírito Santo. Contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fogo neles. Está ali, ó, Paulo falando, Tessalonicenses. Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Então você percebe ali que existe uma bondade, já pode procurar o outro texto aí, Lucas 3. E existe também uma severidade. Bondade sobre o povo de Deus, severidade contra aqueles que não permanecem servindo ao Senhor. Então, contra aqueles que ele vai usar de bondade, é derramar o Espírito Santo, fortalecer esse pessoal, limpar esse pessoal, trazer palavra para esse pessoal. Contra aqueles que não permanecem, que saem, fogo, tribulação, dificuldade sobre a vida deles. Em Lucas 3, versículo 7, dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas. Não, esse aí vai ser o texto completo. Vamos para Marcos 9, esse eu já li. É a hora que aparece 3 vezes a palavra fogo. Vai lá para mim em Marcos 9, 43. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar maneta na vida, do que tendo as 2 mãos ires para onde? Para o inferno. Olha a expressão ali, ó. Para o fogo. Onde tem palavra fogo inextinguível? Vocês leram lá, não foi? Lá em Lucas. Vai arrancar e jogar num fogo inextinguível. Olha lá, fogo inextinguível de novo. Coisa ruim. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te fazer tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ali significa não você arrancar seu olho, ou cortar sua mão, ou arrancar sua perna, viu? Não vai fazer isso, falar que eu mandei não. O que o texto está usando ali é eu esqueci como é que chama a linguagem literária daquele texto ali, quem lembra?
Exagero? Hã? Fala, gente. Hipérbole. Exagero é hipérbole. É isso? Então ali é uma hipérbole, é uma linguagem literária exagerada. Eu estou com tanta sede que eu beberia a água toda do Rio São Francisco. Mentira, eu só estou dizendo que eu estou com sede. Eu estou com tanta fome que eu comeria uma panela de arroz sozinho. Mentira, eu estou dizendo que eu estou com muita fome. É um exagero para que você entenda o que eu estou querendo expressar. O que o texto está querendo dizer é: se for preciso você fazer algo assim exagerado para entrar no céu, algo como romper uma amizade, algo como cortar um vício assim no seco, faça, porque é melhor fazer um exagero para entrar no céu do que não fazer nada e ir para o inferno. É isso que o texto está querendo dizer, usando uma linguagem de hipérbole, de exagero literário. Vai comigo lá em Lucas 9:54. Lucas 9:54, os discípulos, com raiva dos irmãos lá que não deixaram eles passar na terra deles, fala assim: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Esses discípulos aqui sabem o que significa fogo, e eles estão pedindo mandar fogo. Eles não estão querendo abençoar o povo que não deixou eles passarem na terra deles, os samaritanos. Eles estão querendo destruir os samaritanos. Então quando eles falam assim, deixa a gente pedir fogo do céu sobre a cabeça deles, o que eles estão dizendo ali é: deixa a gente julgar, destruir a terra deles. Lucas 12, 49, 50. Olha o que Jesus fala: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já tivesse a arder. Eu já queria que já tivesse pegando fogo. Aí continua: tenho, porém, um batismo. Tenho, porém, um batismo, porque Jesus não ensinou sobre esse batismo ainda. Quem ensinou sobre esse batismo foi João. Vocês lembram que foi João falando? Jesus não ensinou ainda não. Agora Jesus está citando para eles: eu tenho um batismo que eu vou batizar por ele, eu vou passar por ele. Olha lá, tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mês se realize. Ele não falou assim, o batismo que eu tenho que passar, eu vou dar para vocês também. Esse batismo aqui, é de fogo. Você entendeu quando que é esse batismo que ele está falando aqui? Quando que é? Lá no Calvário. É o batismo de morrer na qualidade. Veja bem, ele não morreu porque pecou, mas ele morreu na qualidade de pecador. Ele morreu na qualidade, ele morreu no lugar. Você está entendendo? Ele foi o nosso substituto. Ele está falando: eu tenho um batismo que eu tenho que passar por ele, é que eu não quero que vocês passem, porque eu já estou angustiado só de pensar. E vamos lá, Mateus 26, 39. Quando ele vai falar sobre o batismo, olha o que está escrito em Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O batismo que ele está dizendo lá, aqui ele vai usar a palavra cálice. Mas todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Esse aí é o batismo que o João falou. Ele batiza com fogo, porque ele também vai passar por esse batismo. Jesus vai ser crucificado não porque ele pecou, ele não tem pecado algum e dolo algum se achou na sua boca, mas ele morreu na cruz em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Agora, talvez alguém, e com certeza vai, fala assim: pastor, mas você está falando isso aí, e Atos 2, põe lá, Atos 2 de 1 a 5, o que o senhor fala daquilo lá? Atos 2 de 1 a 5 está dizendo assim, porque lá fala que desceu língua repartida como que de fogo. E aí? Não desceu língua repartida de fogo lá não. Onde? Está escrito que desceu língua repartida de fogo ali? Sério mesmo? Vocês leram isso lá? Porque eu não li isso, eu li como que.
e entrou um vento impetuoso, e apagou as lamparinas tudo, e caiu as folhas no chão. Não teve nada disso, irmãos. Ouviu-se o som, como que? Não entrou vento lá não. Mas por que não desceu pombos, como desceu no batismo sobre eles? Porque pombo, cada pombo é uma vida, né? É um ser, não é? Se tivesse descido 120 pombos, daria a ideia que tinha 120 Espíritos Santo. Fogo é um só. Fogo é fogo. Agora preste atenção no que está escrito de verdade. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo? Eram 120 mais ou menos. Era para ser 500, mas 380 desviou nesse período de 10 dias. De repente veio do céu, presta atenção lá no texto, um som. Aí o Lucas ficou, gente, mas esse som, o que esse som parece? Eu vou colocar como um vento. Não é assim que o som do vento parece? Aí ele falou, esse barulho que eu escutei, porque o Lucas está escrevendo, o Lucas não tem computador, o Lucas não tem Wikipédia, o Lucas não tem nada, ele só tem só uma pena e uma caneta, e ele escreveu isso aí muito depois que isso aí aconteceu. Então a lembrança dele era que o som parecia como que de um vento batendo na copa das árvores. Não teve vento, ninguém ficou assim, as mulheres com os cabelos levantados e as com os olhos, não teve isso, não está escrito, tem que ficar com o que está escrito, não está escrito isso, está escrito que ouviu-se um som semelhante, parecido, como que, um som como de um vento impetuoso, e aquele som, não o vento, só lê o texto, o som como de um vento impetuoso, e o som de um vento, parecendo um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Olha, eles estavam todos sentados, eles não estavam em pé, pulando, eles estavam sentados. E um som, eles não sentiram o vento, foi um som, uma coisa que o ouvido deles captou. E o que esse vento, esse som parece, doutor Lucas? Parecia assim um vento batendo na copa da casa. Foi um som assim de um vento muito, um vento para frente, um vento impetuoso. E aí, vocês ouviram isso? E o que vocês viram? De repente, depois desse som que parecia um vento, o que vocês viram? De repente, volta lá no 2 para fechar. Estava sentado, agora 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas, vírgula, como de fogo. Não foi língua de fogo. Não tem base eu falar assim, receba língua de fogo. Não tem isso na Bíblia. Língua de fogo ali é o quê? A vela, no caso a lamparina, a candeia. Como é que chama aquele foguinho que fica em cima dela? Língua. Era aquela visão. Desceu um negocinho sobre eles que pareceu uma língua de fogo. Não podia ser assim um raiozinho, podia ser umas folhinhas diferentes que eles não conheciam. Parecia. Quando Lucas escreve, ele fala assim, olha, o que eu vi descer sobre eles parecia muito com o fogo da vela, o fogo da lamparina. Naum tem uma visão do século 20. Aí Naum deve ter visto a Marginal Tietê, ou Tóquio, sei lá qual cidade que ele viu. Ele viu. E ele fala da visão futurista e fala assim, olha, eu me assustei, porque os carros rosnavam como leões. O que ele ouviu mesmo? Ele ouviu o playboy com o motor. Aí aquilo para ele, que ele nunca viu aquilo, ele entendeu que parecia. O que mais parecia aquilo? Cantar do galo? Aquilo parecia o rosnado de um leão. Então ele falou assim, os carros como leões rosnavam pelas ruas. Aí o que ele viu? Ele viu os faróis acesos, indo e vindo.
E ele falou assim, como raios, como relâmpagos se chocavam nas praças. Porque o que ele viu como relâmpago foi só o farol do carro. Só que você tem que colocar isso aí lá no profeta Naum. Aí a única coisa que ele sabia, que brilhava tão rápido aquilo, e quando digo rápido, 60 km por hora é rápido. Viu? Para aquele povo lá, 60 km por hora é uma velocidade violenta, porque estão acostumados a andar de carroça. É o meio de locomoção mais rápido que eles tinham, era carroça, cavalo. Então, quando eles veem um carro a 60 km por hora, parecia um raio, parecia assim, e eles faziam um barulho tipo leão, o cara acelerando. Então, quando ele viu, foi línguas como de fogo, e não ficou assim na cabecinha deles, não. Veio e fez o quê? Entrou. O que estava entrando neles ali de verdade mesmo? O Espírito Santo. Em Jesus só um pombo, em 120 umas velhinhas, pronto. Mas não é fogo, não tem fogo ali. Pegou fogo, e eles ficaram no óleo, eles ficaram no fogo pulando, e para fogo, não, eles ficaram cheios de alegria, eles ficaram entusiasmados, eles ficaram eufóricos, tudo bem, mas fogo não tem nada a ver com isso aí, não. Isso aí não tem nada a ver com isso aí, não. Amém ou não amém? Pode não concordar, mas vai dar trabalho para você me mostrar o contrário. Te dou liberdade de não concordar. Vai dar trabalho para você escapulir da minha. Agora eu vou te mostrar para você o mesmo texto, escrito por Marcos e escrito por João, o evangelista, não o Batista. Marcos, no capítulo 1, no versículo 8, vai falar do mesmo texto, só que presta atenção à tônica. Marcos não está interessado em falar o que iria acontecer com os não crentes. Ele só está interessado em falar o que vai acontecer com os crentes. Por isso ele omite a ideia do fogo. Ele só fala do Espírito Santo. Vamos ler. Marcos 1, versículo 8. Eu vos tenho batizado com água. É o mesmo texto, é João falando. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ponto. Acabou. Porque ele não quer explicar o que vai acontecer com o ímpio. Ele quer explicar, Mateus e Lucas querem explicar o que vai acontecer com o ímpio e com o crente. Por isso o enredo do texto fala de machado na cacunda da árvore. Por isso que o enredo do texto fala de ele tem na pá a mão para separar a palha do trigo. Mas se você abrir o texto aí, porque não vai dar para colocar ali, mas se você abrir o texto aí, o versículo, capítulo 1, versículo 8 de Marcos, o 7 está assim, ó. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Ponto final. Acabou, discurso. Ele não falou da palha, do trigo, ele não falou do machado, então ele não precisa falar de fogo. Ele não está falando dos outros, ele está falando só dos crentes. Então, como ele fala só dos crentes, ele vai falar só do batismo do Espírito Santo. Ele não vai falar do batismo do fogo, porque ali não tem ímpio. Ele não está falando para ímpio. Na verdade, ele está registrando, né? Porque Marcos está registrando o que João Batista falou. Então ele não coloca aqui, ó. E ele tem a pá na mão, e ele tem não sei o que, o fogo, e ele tem um machado, e ele sai cortando as árvores que não dá fruto. Não, ele não quer falar. Ele quer só registrar o que significa aquilo para os crentes. Por isso, se você pegar o enredo de Marcos, versículo 9 e 11, batismo de Jesus. Versículo 12 e 13, tentação de Jesus. Versículo 14 e 15, Jesus volta para Galileia. Cadê o machado posto à raiz das árvores? Não tem. Cadê a pá na mão separando a palha do trigo? Não tem. Então não precisa de colocar fogo. Então o batismo é só com o Espírito Santo. Está aí, ó. Sim ou não? Vamos para o próximo texto, que é o de João 1. João capítulo 1. O João é até mais lindo, porque o João tem toda uma história, tem todo um testemunho, né? Eu vou pegar aqui do versículo 15.
João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto João já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: eu não sou. És tu o profeta? Veja bem, não és tu profeta, porque se falasse és tu profeta, ele tinha que falar sou. O texto é: és tu o profeta? Artigo definido. Você é o profeta? Eu não sei aqui qual dos profetas, deve ser Eliseu que eles estão se referindo. És tu o profeta? Aí respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem é, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Ele falou assim, então ele respondeu, olha a resposta dele: eu sou a voz do que clama do deserto. Ele cita Isaías 40, versículo 3, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, 25, presta atenção, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Eu não sei quem é esse o profeta que estão falando aqui, mas é um cara, é um personagem ímpar, não é nem o profeta. Quem é você então? Respondeu-lhe João: por que você batiza? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, você viu que não tem aqui o discurso do machado, da palha? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. É como se ele estivesse dizendo assim, era desse aí que eu estava falando ontem para vocês, no versículo 25, ontem, era desse aí que eu estava falando. É esse a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar, o Pai, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com ponto. Por que não falou fogo? Porque se você pegar o discurso de João, ele não está falando da multidão que vai para o inferno, ele está falando no que o João evangelista colheu do discurso do João Batista. Aí ele não fala fogo, porque ele está falando só para os que aceitarem o Senhor. Por isso que não está aqui colocando assim, e a árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada ao fogo, e a palha vai ser separada do trigo, a palha guardada no celeiro o trigo guardado no celeiro e a palha jogada ao fogo. Ele não fala isso aqui, então ele não coloca que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Nesse segundo momento aqui, eu estou mostrando para você o mesmo discurso de João Batista, só que narrado por João, o evangelista, e narrado por Marcos, correto? Por Marcos e por João o evangelista. João e Marcos não apresentam o batismo do fogo, porque no enredo do que João e Marcos colheu do testemunho da pregação de João Batista,
ele não colocou a questão do ímpio, que era madeira não plantada por Deus, e árvore que não dava fruto, e palha. Ele só está falando dos que são salvos. Agora, o que Jesus, porque até agora nós só vimos que Mateus, Marcos, Lucas e João falaram, que João Batista falou. Agora vamos ver o que Jesus falou. Vai lá comigo em Atos 1. Atos 1, agora é Jesus falando. Atos 1, versículo 1. Presta atenção agora, Jesus está só com os discípulos. Versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, a estes quem? Os apóstolos que ele escolheu. Não tem um ímpio ali, agora está um grupinho, Jesus e um grupinho comendo um pãozinho debaixo de uma árvore. Está só eles. Está falando só para eles agora. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, presta atenção, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. 5. Porque João, na verdade, aí ele vai voltar lá no que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveu, evangelista. Porque João Batista, tá? O que João Batista, na verdade, batizou com o quê? Mas vós, quem está ali agora? Só os crentes, só os discípulos. Não tem um fariseu ali, não tem um escriba, só tem gente que crê em Jesus e obedece a Jesus. Mas vós sereis batizados com o não muito. Jesus tinha que ter falado então, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo depois desses dias. Não, ele fala só batizado com o Espírito Santo, só com o Espírito Santo, porque vocês não têm que ser batizados com fogo, vocês têm que ser batizados com o Espírito Santo, só. Vamos ver alguns textos aí. Vem comigo em 1 Coríntios 12, põe lá para mim, 1 Coríntios 12, versículo 13. Paulo escrevendo só para crentes, vamos ver o que Paulo fala. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós somos o que, irmãos? Em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não tem fogo ali. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso? Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, nem o fogo, não tem isso não, só não tem o Espírito de Cristo. Esse tal não é dele, não tem fogo ali. Próximo, Tito 3, de 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não tem fogo, fomos remidos pelo Espírito Santo, não pelo fogo. Atos 8, 14. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui.
Vai lá comigo agora, em Atos, não, é isso mesmo, Isso mesmo, está certo. Atos 8, 14, porque depois nós vamos lá para Atos 10. 14, 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá oraram por eles, para que recebessem se eles tivessem recebido fogo, eles orariam para que eles recebessem o mesmo que eles receberam, o Espírito Santo e fogo. Eles só receberam o Espírito Santo. Continua. Porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes Por que eles não recebiam o fogo também? Agora vai lá em Atos 10, 44. Olha para você ver. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntaram a Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que assim como nós? Mas cadê fogo ali? Porque eles entenderam que eles nunca receberam, fogo nunca foi para eles. Fogo é punição, fogo é juízo. Como nós receberam o Espírito Santo. 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Capítulo 11, 15 a 17. Só 2 textos agora e a gente acaba, tá? Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Nós fomos batizados em quê? Lá no princípio de Atos caiu o quê? O Espírito Santo, caiu o fogo. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com? Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou também quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Agora 19, de 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fosse batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. O que eu queria concluir com essa palavra? Eu vou tornar a repetir. Isso não quer dizer que você vai ficar agora inibido de ir num culto. Glória a Deus, aleluia. Isso não é nada disso. O que quer dizer é que você precisa entender que não tem nada a ver estar cheio de Deus, estar alegre, está entusiasmado, está sensível à voz do Espírito com fogo. O que quer dizer é que você não vai ficar dizendo assim: Senhor, me batiza com fogo. Às vezes você já até foi batizado com o Espírito Santo e está esperando um tal de um fogo, e aí você começa a ficar achando que tem que ter um fogo na sua vida. Não, está faltando fogo, irmão, tem que ter fogo. Não, talvez você tenha que ter mais entusiasmo com as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que você tem que ter zelo com as coisas de Deus. Talvez está faltando em você uma vida do Espírito Santo. Então a expressão fogo nesse contexto é punição. Pastor, mas e aqueles louvores que a gente fala de fogo? Aqueles louvores geralmente estão usando um texto do Antigo Testamento. Aí lá no Antigo Testamento, em outros contextos, a sarça estava pegando
fogo e não se consumia. Eu estou usando o contexto, não deturpe minha palavra, eu estou usando o contexto do discurso de João Batista. Naquele contexto, fogo ali é punição. Lá em Êxodo 3, fogo ali é presença de Deus. Lá em Levítico, fogo é presença de Deus. Mas aqui em João Batista, fogo não é coisa boa. Então Jesus batiza com o Espírito Santo os seus, e Jesus batiza com fogo inextinguível os que não o querem, os que não são seus. O batismo com o Espírito Santo aconteceu em Atos 2, e esse batismo com fogo inextinguível vai acontecer na ocasião do juízo final. Mas já começa a acontecer aqui em vida. Então o que você vai pedir? Senhor, aviva minha vida, enche-me da tua alegria, eu quero sentir tua presença, eu quero ter alegria, eu quero ter entusiasmo, manda fogo na minha vida. E Deus, oh meu Deus do céu, vocês entenderam tudo errado, não pede para mandar fogo não, porque se eu mandar fogo, vocês vão falar assim, para de mandar fogo, está ruim, tanto fogo. Vamos ficar de pé? Aleluia! Então nunca mais eu falo glória a Deus na igreja, porque o pastor Vinícius proibiu, vá para o inferno, Satanás. Proibir nada, está cheio de alegria, está entusiasmado, está, sabe, alegre. A música que fala de fogo, se ela fizer referência a esse texto de João Batista, ela está errada. Desculpa, ela está errada. Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com fogo. Não, essa música está errada, porque aquele batismo ali eu não quero, eu acho que você também não vai querer não. Agora você está falando lá, acende o fogo em mim, ele está usando lá o texto de Levíticos, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso, não é parar de cantar na igreja. Santo Espírito desce como fogo. Não falou santo, porque fogo também é símbolo do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, gente, o que eu quis entender aqui? Pelo amor, não bagunça minha pregação não. Dá para entender o que eu estou explicando. Amém ou não amém? Então, daqui a pouco começa, tira esse louvor, Tiago, tira isso aqui também. Não, deixa de ser cabeção. Amém? O que eu estou falando é o texto de João Batista em relação ao batismo que Jesus estava liberando ali. Aquele batismo de fogo é contra os ímpios, e esse você não quer. Agora você está cheio da presença de Deus? Não, eu não estou dizendo nada contra isso aí não. Amém ou não amém? Ficou claro? Ficou claro? Aleluia. Então manda fogo aí, Tiago. Se tu olhar, Senhor, para onde? para dentro de mim. Olha aí que legal, ó. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, traz um novo coração. Fogo, ó. E um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar o seu povo nesse final de culto, pedir ao Senhor que nos leve em paz até os nossos lares, que nós possamos experimentar a tua graça e a tua bênção sobre nossas vidas. Nos dá entendimento da tua palavra. Talvez a dificuldade será em anexar nossa forma de falar, mas é melhor a gente entender a coisa como está escrita na tua palavra. A palavra diz que nada podemos contra a verdade senão pela verdade.
Então nos ensina cada dia mais a compreender a boa, a perfeita e agradável palavra de Deus, vontade de Deus. Nos ajuda a compreender. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada de sono. Que o Senhor possa nos acompanhar em nossa caminhada, em o nome de Jesus. Um novo mês está começando, o último desse ano. Deus, dá graça nessa virada de ano, dá graça, Senhor, nesse ano novo, que essa nuvem ruim de pandemia, de Covid, saia do nosso meio, esse juízo sobre as nações, tenha misericórdia de nossas vidas, é o que te pedimos, em o nome de Jesus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Deus abençoe, boa noite, beijo no coração. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar